Qual a diferença entre dolo de primeiro grau, dolo eventual e culpa consciente? Vamos diferenciar. Dolo de primeiro grau, se a gente for pegar a doutrina do Bittencourt, ele vai falar que o dolo na questão subjetiva, e entra muito nessa parte da subjetividade, né? Porque o direito penal, ele não é apenas uma questão objetiva, mas entra uma questão subjetiva, que é a questão da vontade, de valorar a vontade. A gente pega aqui na questão subjetiva o dolo, ele tem, né, uma consciência da produção do resultado e uma vontade de produzir o resultado. Dolo de primeiro grau é você conscientemente e com a vontade de produzir o resultado, como no artigo 121 do Código Penal, desviver alguém, você produz aquele resultado de forma consciente e voluntária. Agora, o dolo eventual, ele falta a questão de uma... Na verdade, você tem uma certa vontade, vamos dizer assim. Você tem a consciência de que pode produzir o resultado. Mesmo que você não queira produzir, de fato, diretamente, você assume o risco de produzir determinado resultado. Como um motorista que dirige alcoolizado, em alta velocidade, ele assume o risco de produzir o resultado a partir do momento que ele tem consciência, né, de que ele pode produzir aquele resultado, ele não se importa nem um pouco com isso. Agora, a culpa consciente, ele prevê o resultado, ele prevê que pode acontecer, mas ele crê fielmente que ele não vai produzir determinado resultado. Tá? Então ele tem consciência, mas falta a questão da vontade. Então entraria no caso de um crime de homicídio, né, desviver alguém, no exemplo dado anteriormente do trânsito, né, dirigir alcoolizado em alta velocidade e porventura desviver alguém, entraria num homicídio culposo, tá? Não entraria em dolo eventual. Vocês conseguiram compreender a diferença? E principalmente na questão da imputação objetiva, tá? Entra muito na questão do dolo eventual, se você for pegar. Você tem, né, uma conduta ali, dirigir em alta velocidade comissiva, você tem um risco, né, criado pela parte de produzir um resultado material, naturalístico, e você tem ainda uma norma proibitiva, que é dirigir em alta velocidade fora né, dos parâmetros legais. Então você tem toda a questão da imputação objetiva. Isso é interessante, só uma reflexão por cima. Então essas foram as diferenças entre dolo de primeiro grau, dolo eventual e culpa consciente.